Por décadas, o dólar americano foi o rei, né? O rei indiscutível das finanças globais. Mas, olha, um plano bem coordenado para desafiar esse domínio já está em movimento, e não é de hoje. Vamos mergulhar fundo e entender exatamente como essa mudança toda está sendo construída. Essa pergunta parece coisa de filme, mas ela resume bem o que está em jogo quando a gente fala de desdolarização. É sobre isso que a gente vai conversar. Um movimento que, olha, não é mais só uma teoria. É um processo que já está acontecendo e que pode, sim, redesenhar a economia como a gente conhece. Isso aqui está longe de ser só especulação, viu? Nesta nossa análise, a gente vai olhar bem de perto a estratégia do BRICS. Vamos examinar os dados, os passos concretos que esse bloco poderosíssimo de nações está dando para construir um sistema financeiro alternativo. Então vamos lá, o que é essa tal de desdolarização? O ponto principal é esse: criar outras opções, sabe? Diminuir a dependência de uma única moeda para o comércio internacional. No fundo, é sobre diversificar o poder financeiro no mundo, dando a mais países um assento à mesa de decisões. E quem são os arquitetos desse plano todo? Bom, é o bloco BRICS, uma organização que começou como um grupinho de economias emergentes e, de repente, se transformou numa força geopolítica e com uma expansão bem expressiva. A história do bloco mostra um crescimento que é constante e, acima de tudo, muito estratégico. O que começou lá em 2009 com só 4 países, como a gente vê na linha do tempo, virou uma organização global gigantesca que não para de adicionar novos membros de peso. E essa expansão tem um peso demográfico que é imenso. O BRICS, já com seus novos membros, agora representa quase metade de toda a população do planeta. É isso mesmo, 46% da humanidade faz parte desse bloco econômico. É gente pra caramba. Mas o BRICS não é só um clube político para tirar foto em evento, não. O bloco tem, de fato, construído um sistema financeiro paralelo, peça por peça, para sustentar essa visão de uma nova ordem econômica mundial. O primeiro pilar dessa arquitetura é o novo Banco de Desenvolvimento, o NDB. Pensa nele como alternativa do BRICS ao Banco Mundial. Ele foi criado para financiar projetos sem aquelas amarras políticas que geralmente vêm junto com as instituições ocidentais, sabe? O foco é na necessidade real dos países em desenvolvimento. Aí, em seguida, a gente tem o arranjo contingente de reservas, o CRA. Isso aqui funciona como uma rede de segurança financeira. Permite que os países do BRICS ajudem uns aos outros durante crises econômicas, sem precisar bater na porta do Fundo Monetário Internacional. É um mecanismo de autoproteção mesmo, de independência. E aqui, talvez, esteja o desafio mais direto à estrutura financeira que a gente tem hoje. O BRICS Pay é uma alternativa ao SWIFT, aquela rede que os bancos usam para fazer transações internacionais. A ideia é bem simples: contornar o dólar, permitindo que os países negociem direto com as suas próprias moedas. Bom, com essa nova arquitetura financeira sendo montada, a pergunta que não quer calar é como é que esse novo bloco se sai na comparação em números com as potências econômicas já estabelecidas do G7? A diferença na população é simplesmente impressionante. Olhando o gráfico, a gente vê a escala humana absurda do bloco BRICS, com mais de 3 bilhões de pessoas contra 800 milhões do G7. São mais de 4 vezes mais gente. E agora, se a gente olhar para o poder econômico, o dado é surpreendente. Em termos de paridade de poder de compra, ou PPC, a economia do BRICS já é maior que a do G7. E o PPC mede o que a economia realmente consegue comprar, o que dá uma visão bem mais precisa do que o simples valor nominal do PIB. Vamos aprofundar essa comparação aqui na tabela? Enquanto o G7 ainda lidera no PIB nominal, o BRICS domina totalmente em área, em população e, o que é crucial, no PIB por paridade de poder de compra. Os números não mentem, eles mostram uma mudança clara, inegável, no equilíbrio econômico global. Com toda essa estrutura financeira e esse poder econômico nas mãos, qual seria o próximo passo lógico nesse plano? Muitos analistas apontam para o objetivo final: a criação de uma moeda comum do BRICS. E isso já deixou de ser só uma ideia no papel. Na cúpula de 2024 foi dado um passo bem recente e muito tangível, com a apresentação de uma nota simbólica. Esse gesto mostra que o plano está saindo da discussão abstrata para uma representação real, sabe? Sinaliza que a intenção é séria. A construção de um sistema alternativo está avançando, os números mostram poder cada vez maior e a vontade política parece bem clara. Diante de tudo isso, a gente volta à pergunta inicial. Com essa nova arquitetura já em funcionamento, o domínio do dólar está mesmo com os dias contados? A questão que fica talvez não seja mais se, mas sim quando o cenário financeiro global vai ser reescrito.